Ai, como é bom receber amigos e pessoas que fazem a coisa acontecer. E Célio é uma dessas figuras. Gerente da agência Sebrae, aqui de Currais Novos. Quando a gente se encontra, o bate-papo vai rolando, vai fluindo. E isso é muito importante porque o assunto diverso, mas tudo com um núcleo, uma concentração. O desenvolvimento territorial, que agora não é mais só Currais Novos que a gente enxerga. Na verdade, sempre foi territorial. Célio, seja bem-vindo ao cafezinho. Muito obrigado por você ter tirado um tempinho para bater um papo conosco. E seja bem-vindo a esse hub que é fruto dessas conexões e de tudo isso que o Sebrae faz de impacto diretamente nas pessoas que gostam de empreender e tal. Então, isso também é mais um fruto desses frutos que estávamos falando agora há pouco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cacá. Para a gente é um motivo de satisfação, sabe? Motivo de orgulho, né? De ver o seu crescimento, o seu desenvolvimento e principalmente o seu olhar à frente, né? Muito do que o Sebrae trabalha aqui em Currais Novos, na região e no país inteiro, ele trabalha com esse objetivo de fazer despertar nas pessoas esse espírito empreendedor, né? Esse desejo de cada vez mais longe, mas principalmente de estar à frente do seu tempo, né? Durante muito tempo as pessoas reclamavam, não vou colocar isso, não vou fazer aquilo, porque depois vão copiar. Ótimo. Na hora que É, copiar, é sinal que você é o cara. é. E aí, na hora de copiar, você faz outra coisa. Vai à frente, algo novo. E parabéns aqui pela estrutura excelente, quais nós precisava de um espaço dessa natureza. A gente precisa, quanto mais a gente puder dar vida a isso, né, é fundamental, porque a gente precisa estar se reinventando a cada dia. Só abrindo aqui mais um parênteses, eu lembro muito bem, conversa com alguns amigos aqui de Currais Novos, há algum tempo atrás, sobre o futuro do rádio, né? Porque a internet vem aí, A porque e engolir, o rádio vai acabar. tal, o rádio vai acabar, né? E aí, como sempre, a resposta é a mesma. Para aqueles que muitas vezes não evoluem, pode ser que acabe como qualquer Aí atividade, qualquer segmento, não vai né? ser só o rádio. Mas você vê hoje a evolução que o rádio é, né? Não só aqui em Currais Novos. Então, assim, uma estrutura como essa, ela é fundamental nesse momento e ela vai precisar estar se reinventando a cada dia para que cada vez mais Currais Novos fique na vanguarda e muito bom ter você puxando isso nessa vanguarda. Uma das coisas que me chamou muita atenção é quando acho que quando a gente vai chegando naquele momento de começar a empreender de fato, tirar as ideias do papel, a primeira instituição que vem na cabeça é o Sebrae. Mas ao mesmo tempo, o próprio mercado ele apresenta situações de dizer não, mas o Sebrae ele potencializa demais. Eu acho que até nessa contramão. E aí eu disse, então é aqui o caminho. Porque, tipo, né? Porque eu acho que mistura a parte cultural de tipo, sei lá, sucessão familiar de alguns segmentos, dizer, não, eu tenho que seguir a mesma linha desde quando eu assumi e tal. E do outro lado, eu percebo assim, muita gente passando na frente e indo, porque está entendendo esse processo. E esse é o objetivo literário mesmo do Sebrae, de puxar, de pegar na mão, de dizer esse é o caminho, e para todos, não só para quem inicia o empreendimento, mas para quem já está no mercado e precisa dessa reformulação, dessa atualização. Isso, exatamente. O Sebrae ele tem na sua concepção direta, digamos assim, esses dois públicos. Nós trabalhamos com outros públicos, mas nós temos dois públicos mais característicos. Aquele que já tem a empresa formada e aquele que pretende empreender. Vamos detalhar cada um deles. Aquele que já tem a empresa formada, que já está no mercado, certo? A gente tanto pode apoiá-lo no sentido de expandir o seu negócio, de ajustar a atividade que você está fazendo
para uma nova mudança de mercado, alguma coisa As novas desse tipo, tecnologias, as por novas exemplo. tecnologias, por exemplo, acessar novos mercados. Às vezes você trabalha um mercado mais local e você quer partir para o mercado regional, e para isso precisa muitas vezes de algumas certificações, de algumas licenças, de algumas questões aí que a gente pode dar esse suporte. E também aqueles que, às vezes, por uma questão natural de mercado, muitas vezes a pessoa não está no momento que a empresa está, digamos assim, saudável. E que ela precisa de um apoio para que a gente possa, junto com ela, enxergar o que ficou pelo caminho, onde é que estão esses gargalos e tentar resolver para que a empresa retome a questão do seu desenvolvimento pleno, que é para isso que ela foi criada, é para isso que quando o empreendedor sonhou, ele pensava assim, né? Quando você tem o sonho e começa a tirar ele do papel, e principalmente quando você tem o sonho, muitas vezes você não coloca as dificuldades, os perrengues, possibilidades que podem acontecer ao longo do percurso. E eles vão acontecer mais cedo ou mais tarde, e é preciso que você esteja preparado. Quando você pega o público que está iniciando, que está interessado em empreender, ou que ainda não está, mas que despertou por algum motivo, aí você já começa a fazer um trabalho de uma maneira um pouco diferente. Aquele que já chega para a gente com a ideia, o nosso papel é ouvir, é entender e ver onde é que a gente pode apoiar, onde é que a gente pode sugerir ajustes, correções de rumo, deixar ele muito tranquilo de que a gente está ao lado, né? Isso tem que ter todo um cuidado. A gente costuma conversar isso muito dentro do Sebrae, aqui no Rio Grande do Norte, e principalmente aqui, eu com minha equipe, porque nós estamos lidando com sonhos. E não tem nada mais complexo do que você, muitas vezes, ser acusado justa ou injustamente de ter atrapalhado ou acabado com o sonho de alguém. Isso é uma coisa muito complicada. Então, é preciso que a gente tenha uma escutativa, que a gente ouça muito bem, que a gente possa sugerir as coisas com muito cuidado, para que esse empreendedor ele possa testar, ele possa ir ajustando, porque muitas vezes também a gente não está com a razão. Às vezes ele já se cercou de outras alternativas e ele já sabe, se acontecer assim, eu vou para cá. Enfim, por isso que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Aquele que não despertou ainda para ter um negócio, a gente tem alguns projetos que a gente trabalha muito fortemente a questão do empreendedorismo. A começar por um programa que a gente atua com as escolas públicas municipais, chamado JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Para a gente já ir ali despertando... Como é que funciona esse projeto? É feito só escola pública ou... A gente trabalha basicamente com as escolas públicas. A ideia é que a gente pegue já na infância, né, a criança. O professor ele é preparado pelo Sebrae em relação às questões de empreendedorismo. Isso é trabalhado de maneira transversal em sala de aula e, geralmente, uma vez por ano, eles fazem um evento... Uma espécie de feira para apresentação Isso, de como era ideias e antigamente tal. uma feira de ciências, só que Sim. muitas vezes não é só ciência, é de empreendedorismo de uma maneira geral. Então, geralmente, aqui mesmo, Só que para garotada. acontece, e aí você vê o pessoal já divulgando, vendendo e tal, né? E aí, cada ano, eles trabalham temáticas diferentes. Então, um ano você vai trabalhar a temática de sustentabilidade, então eles vão começar a observar a questão do lixo não como lixo, e sim como resíduo. Como é que eu aproveito isso? Como é que isso pode gerar dinheiro? Né? Como é que isso pode ser um negócio? Né? E aí, na cabeça, ainda a informação da criança, na coisa muito lúdica e criativa, vão surgindo várias ideias que os professores vão trabalhando, né? E isso futuramente vai impactar em um ou outro, né? A questão do negócio mais à frente. Temos também
projetos como o Despertar, que durante muito tempo a gente atuou no Estado, hoje um pouco menos, que trabalhava muito mais com a educação básica, e aí você às vezes pega já mais escolas estaduais, enfim, que também você fazia um trabalho semelhante, só que como é um público já mais escolarizado, né, você já trabalhava de uma maneira um pouco mais aprofundada também, e a gente tem exemplos assim fantásticos de crianças, jovens, adolescentes que participaram desse programa do Sebrae e que depois resolveram empreender. Eu vou citar só um exemplo aqui, né, porque são muitos e talvez algumas pessoas conheçam, é possível que você conheça também. O chefe Walter Dantas sempre teve na sua raiz lá o seu sonho de um dia trabalhar com alimentação. Já recebi ele algumas vezes aqui. E no Despertar, na escola, ele começou a ver isso. E ele se destacou, começou a trabalhar, começou a se aproximar do Sebrae, ainda rapaz, ainda adolescente e tal, né? E a ideia, na época, se eu não me engano, trabalhar com comida japonesa tal, conseguiu depois um estágio para trabalhar num restaurante específico desse lá em Natal, enfim, e o resto é a história que ele construiu e que hoje trabalha com consultoria, enfim. E rodando o mundo todo. Exatamente. Então, assim, foi um desses jovens que um dia um professor dele, comentando sobre o Despertar e mostrando empreendedorismo, como é quando você quer botar um negócio e tal, ele é aqui. E aí começou. Isso também tem um impacto no que você comentou no início, da associação familiar, né? Porque muitas vezes a criança, a pessoa, ela cresce dentro do ambiente da empresa, do Sim. pai ou da mãe, né? Mas muitas vezes sem conhecer o que está por trás da questão do empreendedorismo, né? Basicamente, o que ela consegue enxergar ali é compra e venda, né? E aí, muitas vezes, quando ela, na escola, ela tem essa preparação, aí, muitas vezes, ela desperta e aí ela começa a ver que, em alguma situação, ajudar a tocar aquele empreendimento que o pai já tem, que a mãe já tem, que a família já tem, é importante, né? E acaba tendo um outro olhar, porque é uma nova geração. Aí surge uma outra questão, né? Que aí também a gente trabalha muito isso no Sebrae, que é a questão da sucessão na empresa familiar. Porque muitas vezes você tem conflitos, né? Justamente pela questão a questão cultural, que já vem, geracional, o cara já está acostumado a fazer aquilo e de repente ter que mudar. Porque é uma nova visão, uma nova forma de enxergar. E o jovem hoje ele já vem com essa característica de mudança rápida. O mundo está fazendo a gente ficar assim, né, Célio? E aí não é só a juventude, não. A gente está ficando... A gente quer tudo rápido, porque é estímulo todos os dias. Todos, porque o estímulo é esse, né? O estímulo é esse. E aí nos é dado as ferramentas para que a gente possa ser mais ágil, né? Nossa geração que passou do analógico para o digital, a gente ainda consegue compreender um pouco. Agora, quem não passou por... Eu vejo o seguinte... muito difícil falar sobre isso, assim, porque cada geração tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Mas eu acho que a geração que está hoje entre 40, 60, 70 anos, ela viveu um momento muito especial da humanidade. Ela teve que se ajustar muito rapidamente, entendeu? Vou dar só um exemplo. Ela saiu de uma situação que ela era criança, numa cidade pequena, que só existia um telefone, que era na Telerne, e que quando alguém, um familiar seu que estava fora, morava em São Paulo, em algum lugar, ligava para a Telerne, um mensageiro ia de bicicleta da Telerne até a casa da pessoa, avisar, você voltava, vinha caminhando lá para a Telerne para esperar a pessoa ligar de novo para você atender. Né? Aí daí você passa para o telefone em casa, famosa lista amarela, não sei se você se você já é dessa idade, eu peguei. E tinha aquela lista dessa altura assim, que você tinha um monte de telefone que você ficava olhando ali, né?
Eu achava o máximo. Criancinha, mas tinha os Pois bichão é, de celular em casa. para o celular, né, para o smartphone, enfim, toda essa E a mudança da evolução comunicação até dentro do próprio celular, né? Que quando chega o celular, a forma de se comunicar muda. Porque muda. era ligação, hoje uma ligação praticamente não existe. Praticamente você não faz. Quando faz uma O ligação, seu, é importante o negócio. o seu smartphone é para tudo e até para você fazer uma ligação uma vez, 2 vezes por semana, né? É, é louco, a Entendeu? gente fala assim, até, porque pode ser que você ligue. Mas a Exatamente. maioria das vezes você Pois não é. vai Pois ligar. é. E quando você liga pelo aplicativo. Muitas vezes, pelo Muito, WhatsApp, pelo Telegram, exatamente. por onde você É, tendo internet, você não vai ligar direto. exatamente. É Né? difícil. Então, assim, e isso aconteceu numa concentração de tempo muito pequeno. E aí, essa concentração de tempo muito pequeno, tudo isso que a gente viveu nesses últimos 30, 40 anos, isso faz, assim, mexe muito com a cabeça da pessoa. Certo? E a gente tá importante. falando de mexer com a cabeça da pessoa que automaticamente mexe com a cabeça das empresas, mexe com a forma das empresas, o consumo das pessoas, a forma como as pessoas se comportam. E aí o consumismo é diferente. Eu consumia antes alimentação, vamos lá. Quero comer com minha família, eu saía, me preparava e ia para um Sim. restaurante. Uhum. Hoje eu posso fazer a mesma refeição, não é a mesma experiência, que é onde Sim. entra hoje os Isso. restaurantes, mas eles vendem experiência, não prato. Porque o Isso. prato que antes a gente, não, eu quero comer uma pizza. Uhum. Reunia a família e ia para uma pizzaria. Hoje, não, eu quero comer só a pizza. Liga, vai deixar em casa. Então a forma de consumir mudou também. Currais vive um momento, a região vive um momento muito interessante. Pujante. A gente fala sobre Geoparque Seridó. Parece que as coisas se encaixaram durante esse período. Só que cada uma, o Vale do Seridó, só que cada uma não foi da noite pro dia. Não é que tipo assim, vamos decidir que em 2025 a coisa vai e a partir de 2020 não é não, né? Talvez hoje, graças a Deus, elas estão se completando, mas cada uma tem um início lá atrás bem... Isso, elas estão convergindo, né? Elas estão convergindo para esse momento, né? Justamente fruto de todas essas questões de tecnologia que você tem acontecendo nesse período e que facilita muitas vezes você apressar determinados processos, pular determinadas etapas, agilizar algumas coisas para que isso aconteça. Então, você tem, por exemplo, você citou aí a questão do Vale do Seridó, né? Então, assim, pensar Currais Novos enquanto inovação, que uma coisa que sempre foi muito longe, isso era muito para as capitais, a pessoa era a primeira coisa, era o filho sair para ir, né? Eu lembro muito bem quando a gente começou aqui a surfar nessa onda desse movimento, a gente tinha aqui algumas diretrizes que a gente observava que, eu digo, olha, o caminho está indo por aqui. Aí o Sebrae fica muito ligado nisso para tentar estar à frente, né? Primeiro, essa questão da evolução do digital. Era uma das coisas e que a gente não tinha o real impacto de como é que se estava aqui em Currais Novos, e quando eu falo Currais Novos, falo região do Seridó, região do Geoparque, enfim. E aí, nós fizemos um evento em 2017, que do nada a gente resolveu fazer um evento aqui chamado Seridó Digital. Fizemos lá no Aeroclube. A ideia era que a gente trouxesse, né, alguém, naquele tempo ainda, falando de Twitter, que nem era X, falando de Facebook e tal. me lembro. Como é que dá para se relacionar mais com isso, para ganhar dinheiro, para esse tipo de coisa e tal, né? Porque a gente via já algumas empresas começando a enveredar por esse caminho. O Instagram ainda estava muito... já tinha começado, mas ainda estava muito forte ali. Ainda era muito forte. Muita fanpage. Acho que não tinha TikTok, não tinha essas coisas. Não. Então, a gente precisava entender como é que isso se relacionava com o mercado para que as empresas daqui pudessem aproveitar isso. E a nossa, assim, o que pareceu para a gente nesse primeiro momento foi uma coisa fantástica, porque nós fizemos um evento prevendo ter aí, sei lá, 80, 100 pessoas, nós tivemos quase 500 pessoas na primeira edição,
vieram pessoas praticamente de vários municípios aqui do Seridó e de outros municípios do estado, até Gente da Paraíba veio. Eu digo, então, alguma coisa já está Foi um sinal que acontecendo. chancelava aquilo que vocês já estavam entendendo, Isso, de isso. mercado, que o digital estava impactando nas empresas. Isso. E aí partimos para o segundo, no ano seguinte, depois veio a pandemia, a gente teve que... Fizemos uma edição que foi online, que também foi um avanço para a gente, porque até então ninguém trabalhava com podcast, com essas coisas, né? Mas conseguimos trabalhar com isso e a gente foi começando, nesses primeiros eventos, a observar que a gente tinha uma rede aqui em Currais Novos interessada nisso. E aí o que era, no primeiro momento, digital, que a gente chamou de Seridó Digital, a gente foi para algo mais amplo. Começou a pensar enquanto inovação e tecnologia. Claro que usando o digital, todas as suas possibilidades, enfim, mas começando a trabalhar dessa forma. E aí começamos a justamente fazer com que essa rede fosse potencializada. Porque aí você tem as escolas privadas, você tem os institutos federais, você tem a academia, né? A CDL, o próprio poder público, várias entidades Todos esses interessadas nisso. atores fazem com que hoje a gente tenha esse movimento interessante, é porque realmente não fica só na nomenclatura, eles de fato atuam. Isso. O grande diferencial disso tudo, em qualquer lugar que você faça esse processo, ele considera essa rede de atores. Tá? Você tem que ter o terceiro setor, o setor público, a iniciativa privada, todos com o mesmo pensamento, né? Focado ali para trabalhar em inovação, tecnologia. Agora, nem em todo lugar você tem essa característica empreendedora desenvolvida. Aí, muitas vezes, você consegue articular a academia, consegue articular o terceiro setor, mas muitas vezes o setor público não enxerga dessa forma. Às vezes é o contrário. Enfim, aqui a gente teve essa liga, digamos assim, literalmente, né? Porque houve uma coincidência muito feliz também, que na hora que a gente amadureceu essa conversa, vamos reunir esse pessoal, inclusive na época a gente convenceu o Sebrae do Rio Grande do Norte a apostar num projeto voltado para a inovação, o Sebrae bancando aqui, para a gente trabalhar Currais Novos, Santa Cruz e Caicó. Então, a gente assanhou isso, começamos igual nos 3 municípios e Currais Novos avançou. Né? Os municípios estão avançando e o ideal é isso, é que cada um avance no seu tempo, no seu passo. Né? Então, quando a gente estava com esse projeto em campo, o Sebrae Nacional começou a trabalhar que já vinha trabalhando com algumas coisas nesse sentido, começou a trabalhar uma metodologia dos ecossistemas locais de inovação, certo? Que era o que a gente chamava de ELITA, né? Então, como a gente já tinha meio que sido a cobaia nisso, partido na frente, cobaia do bom sentido, no bom sentido, sim. E cobaia porque a gente queria ser, vocês né? assanharam para poder... Isso. A diretoria, mais uma vez, apostou para que a gente pudesse trabalhar com o Sistema Local de Inovação aqui em Currais Novos. E aí trouxemos esses atores, começamos a discutir dentro de uma metodologia, aí não era mais uma conversa mais empírica, como é que a gente pode se ajudar, começou uma conversa mais do ponto de vista metodológico, conseguimos avançar, criar o Sistema Local de Inovação, esse ecossistema, num tempo recorde, ele se tornou uma referência, e isso não é coisa de marketing, nem coisa da boca para fora, porque existem formas de você medir o avanço desse ecossistema, então tem fatores que você mede para ver o grau de evolução, né, se ele está em desenvolvimento, enfim. Então, você tem por exemplo, esse ano, agora a gente já vai fazer uma outra medição para ver se a gente avançou mais ainda. Aí começou justamente todos os atores, cada um com a sua contribuição. O importante do todo é esse. É que, assim, o Sebrae vai fazer só aquilo que compete a ele. Né? Por exemplo, a Lei Municipal de Inovação. Ninguém, a não ser a prefeitura, né? Claro que aí envolve também
o legislativo, Os né, a Câmara vereadores, Municipal, porque tem tudo isso, né? Mas são eles que podem provocar, E né, só eles. a criação da Lei Municipal de Inovação, a destinação de um recurso para um Fundo Municipal de Inovação, para que possa justamente ajudar, que possa trazer inovação para dentro das escolas, inovação para dentro das secretarias, coisa dessa natureza. O IF tem o papel dele, a UFRN tem o papel dele, as demais universidades, as escolas, todos com o seu papel. E aí tem um papel fundamental que aconteceu aqui em Currais Novos e que, posso falar pelo Rio Grande do Norte, que eu conheço, nós não tivemos o mesmo, não digo que a mesma facilidade, porque não foi fácil, mas o mesmo pensamento nas outras cidades, que foi a presença da CDL, certo? Que isso já vinha desde a gestão de Anderson, né? Desde a gestão de Anderson, e permeava também a gestão de Gilson, também agora com Natália, que era essa preocupação lá com a questão da sucessão na empresa familiar. Muitas vezes o jovem, o pai é associado da CDL e o jovem nunca tinha ido à CDL. Ele não via, sabe, algo ali que naquele momento pudesse brilhar o olho dele e dizer, pô, essa ideia que eu tenho aqui, eu posso criar de repente uma empresa para mim, uma startup, eu vou pivotar isso aqui, dando certo, eu boto na empresa do meu pai. Entendeu? Então, a presença da CDL ela foi fundamental para isso. Resultado, para encurtar a conversa. Os índices que nós tivemos nos credenciaram a avançar, e aí conversamos mais uma vez com o Sebrae para que a gente pudesse, o que acontecia aqui em Currais Novos, a gente fazer uma primeira experiência, que era sair de um ecossistema local de inovação para uma estratégia de ecossistema regional de inovação, né? E aí precisava se definir um recorte territorial para a gente avançar. E aí a gente definiu enquanto território o Geoparque Seridó, os 6 municípios do Geoparque Seridó. Porque o Geoparque ele tem uma estratégia enquanto turismo, mas ele precisa ter uma estratégia enquanto inovação, ele precisa ter uma estratégia enquanto desenvolvimento territorial, precisa ter uma estratégia enquanto sustentabilidade, né? Para poder as coisas acontecerem e ir evoluindo ao mesmo tempo. E só nessa sua fala aí já deu para entender que os projetos paralelos, sim, né? Porque são projetos paralelos, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, possa entender. O Geoparque sempre teve a sua identidade, a sua cara, o Geoparque Seridó. Agora o Vale do Seridó, enquanto esse território rico que compõe os 6 municípios, são os mesmos, mas potencializando a inovação. E quando a gente fala inovação, não necessariamente é um aplicativo que você vai criar, também pode ser, mas você pode inovar de diversas formas. Sim. No campo, na cidade, em qualquer segmento você pode inovar. E por isso que as empresas vêm ganhando destaque no nosso território, porque elas inovaram. E aí a gente bota tecnologia, obviamente, em primeiro plano, mas, sei lá, de uma linha de produção, Isso. Cara que está manuseando algo agora, que eu conversei com o Isis, né? Ela falando sobre o quanto que eles evoluíram, que tinha algo familiar, que vinha e conseguiram adaptar para fazer uma vacaria, para ter uma produção melhor, a condição genética dos animais, para que o leite pudesse ser melhor. Então isso é inovação pura. Eles não fizeram um aplicativo especificamente. Né? Exatamente. E como, usando a palavra que se usa muito dentro dessa área, para resolver uma dor. Para resolver uma dor. Para resolver um problema, independente de onde ele esteja, né, de qual setor que seja, para você tentar resolver. Então, assim, a gente evoluiu para um projeto regional, né, de inovação. Conseguimos trabalhar uma outra metodologia, que era a metodologia de cidade inovadora, mas já pensando cidade inovadora como sendo algo maior, né, para os 6 municípios. Fizemos a mesma construção que a gente teve aqui, tivemos que visitar as prefeituras dos outros 5 municípios, conversar com a Câmara Municipal dos outros 5 municípios, conversar com os empresários, aqueles municípios que tinham CDL também, para que a gente pudesse ir ampliando, o de certa forma, desenvolvimento, o essa passo rede. desses municípios, eles também começaram a entender? Cada um no seu tempo. Vou lhe responder de uma maneira muito simples. Entenderam? E acho que a primeira grande resposta que a gente tem para isso, para mostrar que eles entenderam, foi
todos eles chegarem na assinatura assinatura. da aliança pela inovação. Então, o que a gente tinha antes, um município Currais Novos pensando em inovação, hoje você tem uma aliança de 6 municípios, cada um no seu ritmo, cada um no seu passo, cada um no seu tempo, pensando a questão da inovação, né? Então, nós temos já pessoas lá em Cerro Corá resolvendo, com inovação, problemas do segmento de turismo, certo? Lá. Contrapartida, nós temos em Acari pessoas resolvendo, através da inovação, problemas para o setor, por exemplo, de oficinas de costura. É uma outra área totalmente distinta, né? Aqui, em Currais Novos, nós temos, por exemplo, pessoas já trabalhando inovação para a área de educação, para a área de saúde, e assim por diante, porque você vai em função justamente dessas dores que o empresariado tem e que a gente precisa ajudar a resolver. Com um diferencial. Ao invés da gente estar indo para São Paulo, não sei para onde, para fora do Brasil, para trazer isso, essas respostas estão surgindo dentro da própria região, a partir de jovens da própria cidade, do próprio território aqui do Geoparque. Eu recebi recentemente que teve até um movimento contrário. Um rapaz veio conversar comigo que eles criaram um aplicativo, mobilidade urbana, que vem solucionando o problema aqui da cidade de Currais Novos, inclusive já expandido para Santa Cruz, e ele disse, o aplicativo, a gente escolheu a cidade, a gente foi olhar no estado, qual é a cidade que se adapta? Currais Novos, por conta da inovação. Então ele disse, é um terreno fértil lá. Vieram para cá, mapearam, ele disse, cara, é assim, foi de cara, o negócio deu muito certo e hoje muitas outras cidades querem replicar. E ele disse, sabe o que é bom? O aplicativo nasceu em Currais Novos, é de Currais Novos. Muito embora ele e o pai dele, eles não nasceram aqui. Mas olha o quanto que isso já estava reverberando e chegando em outras pessoas que buscam soluções e vêm para cá para solucionar. Com certeza. E aí a gente tem, por exemplo, essa retomada do setor da mineração, né? Na hora que você tem essa retomada do setor da mineração, você precisa começar a produzir soluções para algumas dores, para alguns problemas desse segmento. E aí não é à toa que hoje a gente tem dentro do IF, né, o CT Mineral, nós temos um polo em Brapi aqui, que é uma coisa super complexa para pensar mineração. E aí ela não está pensando mineração para hoje, ela está pensando mineração de uma maneira geral, tá? Então, assim, a gente acha que é longe, mas você tem o Instituto pensando o que a gente tem hoje, mas pensando, por exemplo, terras raras, pensando em minerais críticos, pensando uma série de coisas. A gente recebeu recentemente aqui o Hospital da Liga e Currais Novos sempre foi referência no setor de serviços. As pessoas sempre vieram para aqui para resolver muitas coisas, inclusive saúde também. E é impressionante o quanto isso avançou. Porque a gente muitas vezes não dá o devido valor ao que a gente tem na terra da gente, na região da gente, no território da gente. Mas se você, por exemplo, for buscar na memória quais eram os exames clínicos, por exemplo, ou tipos de exame de imagem, enfim, que você fazia aqui em Currais Novos há 10 anos, e o que não fazia, que precisava fazer fora, e o que você faz hoje, você vai ver uma evolução absurda, sabe? Com investimento das empresas locais. Então, você chega numa clínica hoje, muito do que você precisava fazer fora, você faz aqui. E você precisa, muitas vezes, de pequenas soluções ou de soluções mais complexas que a gente tem que instigar as pessoas daqui, o jovem daqui, a permanecer aqui e a pensar aqui. Porque antes você tinha que ir muito longe, né? Você via antigamente 2 séculos atrás, o pai que tinha dinheiro no Rio Grande do Norte, ele mandava o filho para estudar na França, né? Muito depois, mandava para o Rio, para São Paulo, para os grandes centros. Hoje,
tudo isso é muito aproximado. Né? Tudo isso é muito aproximado, justamente usando a questão Recentemente da já era questão da uma dor. tecnologia. Dava 14 anos, 15 anos, você já começava. Nossa, eu vou morar em. Tem que ir para Pois Natal, é. tem que ir para Campina Grande, tem que ir Por isso que você acabou de comentar um jovem que não é daqui, mas que a família é. E que já. Hoje, a cidade já reúne as condições que ele tem para voltar. Certo? Porque aí vem uma outra coisa, que é a qualidade de vida, uma série de outras questões que a gente tem que considerar dessa forma. Nós estamos com um terreno, sei lá, dizer perfeito não, mas a gente trabalhou muito bem esse terreno, né? Sério. A gente, enquanto sociedade corragenovense e regional agora, a gente está conseguindo... Isso está na história, né? Isso está na história, isso está lá no mito fundador, se você for procurar, da origem, né, das pessoas que povoaram Seridó, né? Uns municípios mais empreendedores, outros procurando avançar no empreendedorismo também, né? Assim, eu não gosto muito de citar esse termo que eu vou dizer agora, porque muitas vezes, hoje em dia tem esse negócio do hater, né? O povo cai em cima, né? Mas o empreendedor do Seridó é diferenciado, cara. É diferenciado. Meu universo não é amplo, mas eu estou com mais de 30 anos de Sebrae, tive a oportunidade de trabalhar em Natal, em Mossoró, em Paus dos Ferros, em vários centros, e a gente percebe, muitas vezes, o quanto muitos pensam à frente, muitos deles. Será por conta da resistência? De sobrevivência, de estímulo, de querer diariamente se provar enquanto ser, mas se provar enquanto território. Porque tem uma máxima quando as pessoas dizem o seguinte: você é de onde? É daqui no Rio Grande do Norte, a gente diz, eu sou de Seridó. Aí depois você diz a cidade. É meio que a nossa região tem algo que a gente precisa se firmar. Se firmar, exatamente. Mas tem sido assim ao longo da história, né? Você pegar o ciclo do gado, o ciclo do algodão, né? O melhor algodão de fibra longa do mundo era aqui na região do Seridó, né? E aí tem vários outros ciclos. Quando você fala lá fora, hoje é menos, porque a pessoa tem muito mais informação, muito mais disponível, muito mais rápida. Mas eu lembro, quando eu entrei no Sebrae, eu trabalhava com a parte do agronegócio diretamente, né? Inclusive conduzi um projeto do Sebrae, que era da área de bovinocultura leiteira e tal. Quando eu chegava, às vezes, em algumas reuniões de Sebrae Nacional em Brasília, que a gente falava que eu era da região, a gente tinha aqui no Rio Grande do Norte, na região do Seridó, eu mostrava a precipitação aqui, quanto é que chovia por ano, e quanto é que se produzia de leite naquela época, o povo já ficava, eu não acredito que é possível, entendeu? Não acredito que é possível. Aí você vê, por exemplo, hoje, concurso nacional de leite, de queijos, por exemplo, mais de 40 premiações para o estado do Rio Grande do Norte. Você vê concurso internacional que aconteceu agora no primeiro semestre, empresas de Currais Novos, empresas de Tenente Laurentino, sendo premiadas internacionalmente com produção de queijos, numa região que é uma das regiões que menos chove, né? Mas que essa resistência foi fazendo com que você vá se ajustando, né? Buscando soluções e desde sempre inovando, né? Exatamente. Desde sempre inovando. Exatamente. Não é a chegada do aplicativo. E começou lá quando as pessoas começaram a entender que a seca era a regra, não era a exceção. Era? Eu preciso me adaptar aqui. Eu preciso a sobreviver exceção é aqui. quando chove. Quando chove. Então eu preciso encontrar inclusive, saídas. eu acho que houve também um problema quando chovia demais, que você se adaptava para uma realidade e perdia a lavoura muito porque não... E ela não vinha. Isso é uma série de coisas. O cafezinho, a gente poderia passar aqui um bocado de tempo. A gente precisa finalizar batendo um papo. E acho que a gente não falou de... Não. É bom porque a gente parou na inovação. Vamos marcar mais uns 5 ou 6. Não, mas a gente precisa dar uma pincelada no Feito Potiguar, que eu fiquei assim, extremamente encantado do Feito Potiguar,
Porque também por característica minha e característica do nosso povo seridoense, mas aí amplia isso para o estado todo, esse sentimento de pertencimento dos nossos produtos, porque a gente tem tanta coisa boa, Isso. a gente tem tanta coisa gostosa, tanta coisa assim pro cara ter orgulho de presentear, de viajar para um canto e dizer, tá aqui, prova sem medo. Então, o Feito Potiguar meio que chancela tudo isso, há um movimento mais forte, uma visibilidade maior. O objetivo, Sérgio, como é que está sendo o desenvolvimento? Qual foi o objetivo inicial e como é que está sendo o desenvolvimento desse projeto? Isso. O Sebrae ele tem, ao longo da sua história, um trabalho com um universo muito grande de empresas. E esse trabalho, como eu falei no início, ele é justamente para melhorar a condição do negócio de uma maneira geral, e uma das coisas principais disso é mercado. Né? É mercado. Diferenciação em relação a produto, diferenciação em relação a locais, onde você coloca, onde você vende, enfim. Isso é uma coisa. Por outro lado, a gente sentia essa necessidade de trabalhar isso do pertencimento. Porque, por exemplo, você faz todo um trabalho de melhoria de produção, vamos pegar o exemplo do queijo aqui. Você faz todo um trabalho de melhoria de produção, desde o leite, né, a questão da ordenha, para você ter um leite de qualidade, para você ter um queijo de qualidade, para você ter um produto de qualidade, né? Mas, muitas vezes, aquilo para muita gente é só mais um queijo. Né? Não vê tudo que tem por trás, toda a história que tem, todo o quanto você avançou, o quanto você venceu, o quanto você... Né? E aí a gente começou justamente a pensar desse tipo. E surgiu essa proposta do Feito Potiguar. Do Feito Potiguar, e aí eu gosto sempre de contar que o feito ele não é só aquela coisa porque é feito no Rio Grande do Norte. Certo? Ele é feito no Rio Grande do Norte, e esse é um diferencial. Ele tem, na sua origem, produtos produzidos no Estado, feitos no Estado, mas ele é ele tem uma característica que é a nossa cara. Ele é feito a gente. Entendeu? Então, o feito Potiguar também tem isso. É feito você. É feito eu, entendi. É feito nós aqui. Né? Porque ali agrega. A condição da gente tem... Eu lembro muito de uma pesquisa que foi feita na época da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo aqui. Em Natal. E uma das coisas que mais surgiu a atenção quando perguntava o que mais lhe encantou. A grande maioria, a resposta que venceu isso tudo, porque todo mundo quer a beleza da arena, a Praia de Ponta Negra, antes da Engola, não sei o que, isso, aquilo. Não. A resposta foi as pessoas. A forma como as pessoas lhe recebem. Né? E aí, sim, mas você pode explicar melhor? Você chega em qualquer lugar do mundo, você pergunta onde fica determinado lugar, às vezes a pessoa nem lhe ouve, às vezes alguns lhe dizem mais ou menos como é. Aqui a gente diz, não, vamos que eu lhe deixo lá. Você está entendendo como é o diferencial que faz? Então, assim, a gente é diferente, cara. E aí a gente precisava agregar tudo isso. Né? Aí começamos a formatar, começamos a reunir parceiros, porque isso não é uma coisa do Sebrae, isso é uma coisa do Estado. E aí você precisa trazer Federação das Indústrias, Federação do Comércio, o Senar, Federação da Agricultura, os órgãos de controle, né? Precisa trazer também IDARNE, GARNE, todos esses que, de certa forma, podem, né, contribuir para isso, porque a ideia era que a gente pudesse dar uma chancela. E essa chancela, ela é só para a parte de gastronomia? Nesse primeiro momento, o que foi desenhado para o Feito Potiguar, porque a gente precisava iniciar por alguma coisa, era iniciar só com o segmento de alimentos e bebidas. Então, vamos começar por aqui. Entendi. Até porque a gente também não tinha... Você precisa ir ajustando, se tiver de acontecer algum ajuste. Isso. E a gente também não tinha a real dimensão que isso pudesse tomar a dimensão que está tomando. Tá tomando. Né? Claro que a gente já tem vários segmentos nos procurando. Justamente, quando é que vai expandir? Quando é que vai ter o Feito Potiguar na moda? Quando é que vai ter o Feito Potiguar no bordado? Quando é que vai ter no design de joias? Enfim, em tanta coisa que a gente
consegue ter diferenciações, né? Porque a gente tem muito. E, assim, a escolha também do nosso garoto propaganda no início, né, que é o garoto propaganda até hoje, também ela foi muito feliz, que foi Ítalo Ferreira. Sim. Porque Ítalo Ferreira tinha praticamente acabado de ganhar recentemente a campeão primeira mundial, medalha olímpica Ah. no surf, né? Tinha sido ele. Uma pessoa daqui, então, Potiguar, uma pessoa feita a gente, porque quem E conhece que conseguiu sabe, um feito mundial sendo potiguar. Potiguar, e um cara que quando você conhece, você vê a simplicidade, o jeito dele, o jeito de ser, sabe? Um cara que continua apoiando, ajudando, com as escolinhas lá de surf, trabalhando Bahia Formosa, trabalhando Natal, trabalhando, sabe? O cara que tem o Rio Grande do Norte internalizado nele, ele quer fazer alguma coisa, ele tem orgulho de ser potiguar. Então, isso ajudou muito também, né? E aí a gente vem evoluindo. O projeto tem um número de empresas que, no primeiro momento, esse número aumentou de uma maneira mais rápida. Hoje, porque você tem vários critérios, esses produtos vão sendo incorporados aos poucos, mas aí a gente começou a ter outros movimentos dentro do Feito Potiguar. Então, começamos a trabalhar, por exemplo, o Feito na Praça, que é você levar esse movimento do Feito Potiguar para uma cidade, para fazer um dia, uma noite numa praça. Então, eventos itinerantes, fica itinerantes, rodando. Fizemos, por exemplo, em Natal, na Praça Augusto Leite, fizemos lá em Candelária, tal. Fizemos uma primeira edição aqui em Currais Novos, na quinta-feira, que foi sucesso absoluto, principalmente porque a gente fez justamente, não existe nada feito potiguar, mais feito potiguar do que essa experiência de Chaguinha. O que aquilo representa para Currais Novos, o que aquilo representa para o resgate da autoestima das pessoas que estão ali, aquilo é um feito que a gente às vezes não tem dimensão. E eu diria mais que o projeto é tão grande, é um feito tão grande que dá o orgulho, resgata a autoestima das pessoas que estão ali e de quem está fora de dizer que tem um projeto. Muito embora o cara nem participe do projeto, sim, mas ele enche o peito para dizer que tem um projeto daqui e que é daqui. Então fizemos na quinta-feira, foi um sucesso absoluto. Junto do Feito na Praça, a gente tem lá em Natal um podcast para contar as histórias, porque o feito ele é o produto, mas por trás do produto você tem um empreendedor, você tem um empresário, você tem uma família, você tem várias pessoas na empresa que fazem aquele produto ser o que é, né? Então, a gente contar a história do empreendimento que tem a chancela de produto do Feito Potiguar já é um avanço dentro do que foi projetado para o Feito. Um trabalho com os hotéis e restaurantes, então esse trabalho iniciado, Natal, Pipa. Rede de supermercado também? Rede de supermercado, a gente está fazendo ativação para a questão das lojas, de que a gente possa ter, se não uma loja do Feito Potiguar, mas que a gente possa ter um espaço do Feito Potiguar, também, uma gôndola diferenciada, onde aqueles produtos que estão agrupados ali, eles têm essa diferenciação de ser produzido no estado, de ter passado por uma avaliação criteriosa, com vários elementos, e ter recebido essa chancela do Feito Potiguar. Mas a ideia é esse movimento não parar, ele avançar inclusive para outros setores, outros segmentos, porque a gente tem muita coisa, e aí não só produto, mas serviços, a arte, uma série de coisas. A gente tem muita gente... Esse projeto te fez brilhar os olhos, Célio? Eu acho que assim como outros, mas sei lá, é um... Eu sou um entusiasta aí dentro do Sebrae. Tá no início de tudo. Tá no início, mas a gente resultado muito bom. A gente tem avançado muito aqui, brilha muito, porque eu vejo a evolução no empreendedor. Tá? O empreendedor que muitas vezes antes só vendia aqui, hoje ele com uma condição diferenciada, porque tem todo um trabalho por trás também. O fato de você estar no Feito Potiguar, você tem as oficinas que acontecem ao longo do ano,
onde você vai trabalhar a formação do seu preço de venda, onde você vai trabalhar questões mercadológicas, onde você vai abrir novos mercados, onde você vai... tem consultores para trabalhar, por exemplo, a questão da sua presença digital, o que pode avançar, o que pode melhorar. A ideia é que você continue trabalhando com aquela empresa para que ela vá cada vez mais evoluindo. E aí, hoje você tem empresas recebendo premiações nacionais e internacionais, como eu falei. Hoje você tem empresas que produziam e vendiam basicamente aqui, já tem um mercado cativo em Natal, já tem um mercado cativo fora do Rio Grande do Norte, né? Então, assim, nós temos, por exemplo, empresários, como é o caso aqui de Lua, que é empresária aqui de Currais Novos, sendo premiada, né? Sendo premiada como mulher empreendedora nacionalmente, mostrando a história dela. Enfim, tem muitos exemplos que a gente pode citar. Então, é uma experiência extremamente exitosa e que pode crescer muito ainda, quando principalmente a gente evoluir para trabalhar para outros setores e segmento. Claro que essa coisa da alimentação, ela sempre é muito forte, porque muitas vezes você não consegue, não digo imitar, mas fazer algo parecido, porque por trás, além do empreendedor, tem uma característica climática, tem uma série de coisas que favorecem para que aquele produto seja feito dessa forma, tá? Então, muitas vezes, por mais que você faça tudo do mesmo jeito, muito dificilmente o queijo de coalho do Rio Grande do Sul, se for fazer lá, vai ser igual ao nosso queijo de coalho daqui, você está entendendo? Então, espetacular. Sério, o cafezinho findou essa edição. Foi curto, porque quando a gente se encontra, o bate-papo é bom. Aqui a gente tem até um tempo maior, porque no rádio é menor ainda. É menor ainda. A gente sempre corta no meio ali e tal. Mas parabéns. Nós precisávamos ter essa conversa, você ter tirado esse tempinho na agenda. Eu sei que, diante de todos esses projetos, a responsabilidade e o brilho no olhar que tem de estar dentro desses processos e perceber a evolução de cada empreendedor, de cada projeto, faz parte do teu DNA. Parabéns por essas características, obviamente. E muito obrigado por você ter tirado o tempinho e vir aqui bater um papo. É o primeiro, claro, para que a gente possa abordar sempre. E quando precisar, estaremos sempre aqui. Sem dúvida. Eu que agradeço, né? Agradeço a disponibilidade do espaço, me coloco à disposição para a gente estar conversando aqui sobre várias temáticas. Parabenizo você pelo empreendimento, pela forma, né, arrojada de estar pensando diferente, de estar pensando à frente, de ter uma experiência multicanal, sabe? Então, assim, isso... Ainda vão ouvir falar muito de Kaká, com certeza. Agora tem um povo que tem uma culpazinha aí. O povo do Sebrae. Aí a gente pode depois tirar um outro podcast só para a gente conversar, desde a primeira, quando você esteve lá para conversar comigo, e que a gente conversou ali, sei lá, uma meia hora, e quando você saiu, eu digo, meu Deus do céu, será que eu joguei um balde de água fria, ou será que ele... Porque ele chegou numa empolgação, e aí eu, naquele meu papel meio de... Digo, não, vamos começar eu tentar entender, né? E aí... Mas pelo contrário, aquela primeira conversa séria ali foi a conversa que me clareou muita coisa. Pois é, você voltou para estruturar o negócio. Porque a ideia tinha, então a cabeça estava... Mas estruturar o negócio, de tentar entender melhor qual o impacto que teria, como poderia evoluir, aonde, como... Então, eu saí extremamente satisfeito daquele dia, inclusive. Pois é, eu costumo usar uma analogia que eu acho muito legal quando a gente usa lá internamente, eu acho que eu posso falar que a gente no Sebrae, com o empreendedor, a gente tem que ser meio que aquele pai ou aquela mãe que o filho, quando está começando a andar, ele fica por trás, sem que a criança veja, com as duas mãos assim. Porque se ele quiser cair, você está aqui para apoiar, mas você não está segurando. Né? O passo é dele, o ritmo do passo é dele. Se vai aprender a andar com 10 meses, 12 meses, um ano e 2 meses, aí vai do passo, mas ele está aqui. Né? Então, eu acho que o Sebrae tem muito disso, da gente poder instigar com algumas provocações para que o empreendedor, empresário, ele
cada vez mais ele pense e ele se diferencie, porque no mundo desse que as coisas acontecem muito rápido, as mudanças muito rápidas, quanto mais aberto a diferenciações, a mudança, algo novo você tiver, são mais possibilidades que você pode ter para o seu negócio, independente de qualquer que seja o negócio, porque do mais tradicional ao mais inovador, as mudanças sempre vão ocorrer. Obrigado, cara. Tamo junto, obrigado, parabéns mais uma vez e conte conosco. Sempre precisar, estaremos aqui. Eu que agradeço. E você que ficou aí do outro lado, muito obrigado também. Continue nos acompanhando, se inscreve no canal do YouTube Cafezinho com Kaká. Em breve a gente volta com mais conversas, com mais histórias e sempre com um objetivo: mostrar o que nós temos de melhor, todos os segmentos. E aí não é querer ser, e vocês... A gente tem muita gente boa. E se eu me esforçar muito, eu consigo mostrar só 5%. E olha que eu joguei o sarrafo para cima de 5%. Porque é muita coisa boa, mas eu prometo que estarei aqui diariamente buscando contar histórias e mostrar coisa boa para você que está aí do outro lado. Forte abraço, em breve a gente se encontra.